Aparição do Menino Jesus em uma sala de aula. Olá, povo de Deus que ama Nossa Senhora, seja bem-vindo ao meu canal. Peço a você que se inscreva nesse canal Marcelo Espinosa. Peço que desde já deixe o seu like, curte, comente e compartilhe para mais pessoas serem abençoadas com essa mensagem. Na Hungria, outubro de 1956, enquanto nas ruas de Budapeste o país é agitado por manifestações revolucionárias no âmbito de uma paróquia, desenvolveu-se um dos mais belos episódios da resistência húngara ao regime ateu comunista. Nele transparece todo o vigor da alma católica do povo húngaro, modelado ao longo de 1000 anos por uma incontável falange de santos. Uma frágil criança enfrenta com firmeza a perseguição contra sua fé infantil, mas já inquebrantável, e assim aniquila o adversário. O maravilhoso milagre que a seguir vamos narrar aconteceu em 1956. Transmitiu o próprio pároco, Padre Norberto, um dos últimos fugitivos dos perseguidores da igreja que atearam fogo para queimar a seiva ardente das almas cheias de fé dessa sofrida nação. Perseguição ideológica. A professora Gertrude, ateia, militante, ensinava na escola da paróquia, a serviço do governo ateu. Todas as suas lições giravam em torno da impiedade e da negação de Deus, pois essa era a sua missão. Tudo que lhe servia para difamar e ridicularizar a Igreja Católica. O seu programa de ensino era simples: arrancar a fé da alma das crianças e assim formar legiões de pequeninos sem Deus. As crianças, mesmo intimidadas, não se deixavam convencer com as troças zombarias da mestra. Coisa curiosa, Gertrude parecia adivinhar quais alunas que tinha comungado naquele dia, e eram as que mais perseguia. Uma tarde, a menina Ângela, de 10 anos, procurou o padre Norberto, pedindo licença para comungar diariamente. Muito inteligente e bem dotada, era a melhor aluna da classe e da escola. O sacerdote mostrou-lhe os riscos a que se expunha, mas ela insistiu. O senhor padre disse-me que eu devo dar bons exemplos na sala de aula e na escola. E para os dar, preciso sentir-me forte na fé. Asseguro-lhe que a professora não conseguirá apanhar-me em erro ou em dúvidas. Nos dias em que comungo, sinto-me mais fortalecida. E assim, saberei como conduzir-me quando ela caçoar da igreja. Por favor, não me recuso o que lhe peço, senhor padre. O padre Norberto, então, acedeu. E desde esse dia, Ângela passou a viver um verdadeiro inferno na sala de aula. Apesar de saber sempre as lições, qualquer coisa era pretexto para a mestra implicar com ela. A criança resistia, mas ficava abatida a olhos vistos. Batalha da fé daquela criança. A partir de novembro, as aulas passaram a ser autênticos duelo entre essa mulher ateia e a pequena discípula. Aparentemente, a mestra triunfava e dizia sempre a última palavra. Todavia, a sua irritação era tão grande que até o silêncio de Ângela a punha fora de si. Apavoradas, as outras crianças pediam socorro ao padre Norberto, que nada podia fazer. Graças a Deus, lembra ele, Ângela continuava firme na sua fé
e a nós restava rezar e rezar com absoluta confiança na misericórdia divina. Pouco antes do Natal, a 17 de dezembro, a professora investiu um estratagema cruel, por onde esperava dar o golpe mortal nas superstições que inventavam a escola, e preparou a cena com todo cuidado. Naturalmente, a pobre Ângela foi a vítima. A cena merece ser contada por inteiro. Vamos, menina, que fazes tu quando os pais te chamam? Vou ter com eles, diz timidamente a criança. Muito bem, tu ouve que eles te chamam e vais imediatamente, como menina obediente que és. E que acontece quando os pais chamam o limpa-chaminés? Ele vem, diz Ângela, montando a armadilha. O seu pobre coraçãozinho bate aceleradamente. Adivinha uma armadilha, mas não compreende em que irá consistir. Gertrude vai mais adiante. Os seus olhos ardiam como possuídos pelo fogo, como os de um gato quando se atira a um rato. Contou uma das suas amiguinhas. Tinha muita má cara. Muito bem, minha menina. O limpa-chaminés vem porque existe. Houve um minuto de silêncio. Tu vens porque existes, mas suponhamos que os teus pais chamam a tua avó já falecida. Achas que ela virá? Não. Eu não penso isso. Bravo! Disse a professora. E se eles chamarem o Barba Azul? Ou o Chapeuzinho Vermelho? Ou Pele de Burro? Gostas de contos? Pois que se passará então? A menina responde: ninguém virá, porque são contos. Tortura psicológica essa menina passava. Ângela levanta os seus transparentes olhos e baixa-os imediatamente. Os olhos dela faziam-me mal, disse Ângela mais tarde, com simplicidade, e o diálogo continua. Muito bem, diz com ar de triunfo a professora. Acredito que hoje vais compreender tudo bem depressa. Vós verdes, minhas meninas, que os vivos respondem à chamada, e pelo contrário, aqueles que não respondem, não vivem, ou deixaram de existir. E isto é claro, não é verdade? Sim, respondeu a classe em coro. Ora, façamos uma pequena experiência. Voltando-se depois para Ângela, ela diz: sai, minha menina. A menina hesita, pois levanta-se do banco e sai. A porta fecha-se pesadamente por detrás da sua figura dócil. E agora, meninas, chamai-a! Ângela, Ângela! Gritaram 30 vozes infantis. Todas pensavam, a sério, que isto não passava de um jogo. Ângela entra, muito atrapalhada. A professora tenta moderar o prazer que já presente em proeza de tanta habilidade. Por conseguinte, estamos de acordo. Se chamais alguém que existe, ele vem. Se chamais alguém que não existe, ele não vem. E não pode mesmo vir. Ângela está aqui. Ela ouve, ela vive. E quando vós a chamais, ela vem. Suponhamos que agora que vós chamais o menino Jesus. Alguém de vós acredita ainda no menino Jesus? A cartada final. Faz-se um breve silêncio. Depois algumas vozes tímidas respondem: sim, sim. E tu, menina, ainda acreditas que o menino Jesus ouve quando tu o chamas? Ângela
subitamente sente um alívio. Aí estava, então, a armadilha, embora ela ainda não previsse muito bem como iria terminar. Com decidido ardor responde: sim, acredito que ele ouve. Muito bem, vamos então fazer a experiência. Agora mesmo, vistes como Ângela entrou quando a chamastes? Se o menino Jesus existe, ouve a vossa chamada. Se chamais, pois, todas juntas e muito alto: vem, menino Jesus! Uma vez, duas, três, todas juntas. As meninas então baixaram a cabeça no silêncio, pesado e triste. Estala um riso malicioso. Aí está onde eu queria levar-vos. Aí está a minha prova. Não ousais chamá-lo, porque sabeis muito bem que ele não virá. Esse vosso menino Jesus, e se ele vos não ouve, é porque não existe, como não existem o pele de burro e o barba azul. É porque ele é somente uma fábula ou história, e ninguém leva isso a sério, porque não é verdade. Unidade na oração. As meninas perplexas ficaram caladas. Esta brutal e aparentemente sólida prova era um verdadeiro golpe rasgado no seu coração. É preciso nada compreender da psicologia infantil para não apreciar devidamente a impressão desses argumentos que se baseavam numa experiência concreta, uma após outra. Reconheceram-no mais tarde e começaram a duvidar. E de fato, se ele existe, por que não vem? Ângela estava de pé, pálida como a morte. Eu temia que ela caísse, disse uma das suas amigas. A professora evidentemente sentia um verdadeiro prazer pela confusão das crianças. E por fim, disse num ar triunfante: acabei com o odioso Deus. De repente, deu-se um imprevisto. No lance inspirado, Ângela dirigiu-se para o meio da classe. Nos seus olhos, que brilhavam como um relâmpago, gritou: meninas, vamos chamar o menino Jesus. Vamos gritar com todas juntas: vem, menino Jesus! Num instante, todas se puseram de pé e, pondo as mãos em prece, com o coração repleto de esperança, começaram a gritar: vem, menino Jesus! A professora não esperava essa súbita reação infantil. Retirou-se instintivamente, sem afastar os olhos de Ângela. Primeiro, um minuto de silêncio pesado, como a agonia. Depois, uma vozinha pura diz de novo: mais uma vez. Foi um grito que faria cair os muros. Contou uma das garotinhas. Medo, impaciência, dúvida por um tempo vencida, mas pronta a renascer. Sentido de solidariedade, provocado pelo ardor de uma delas, que se impunha como chefe. Tudo ali era evidente, menos a mais pequena hipótese de um milagre. Eu chamei, mas não esperava nada de especial, confessou Gisela. Mas foi nesse precioso momento que chegou a resposta do céu. Eis como a contaram as meninas o milagre. Elas não olhavam para a porta, mas para a parede adiante delas, e nesse fundo branco, para a cara de Ângela. Mas, de repente, a porta abriu-se silenciosamente. Toda a luz do dia, como se dirigia para lá. Essa luz tornou-se cada vez mais forte e tomou a forma de um globo cheio de luz. E nesse momento, ficaram com medo, mas esse medo durou tão pouco que nem tiveram tempo para gritar:
O globo abriu-se e apareceu nele uma criança encantadora, como nós ainda nunca tínhamos visto. A criança sorriu-lhes, sem lhes dizer nada. A sua presença era de infinita doçura. As crianças já não tinham medo, só sentiam alegria. Isto durou 1 minuto, 1/4 de hora, 1 hora. A respeito do tempo, os testemunhos são divergentes. Sabemos quanto, em fenômenos de ordem sobrenatural, perde mortalmente a noção do tempo. Em todo caso, a aparição não durou mais do que o tempo de uma aula. A criança estava vestida de branco e parecia um pequeno sol. Dela saiu uma luz. A luz do dia parecia escura comparada com ela. Algumas meninas ficaram deslumbradas. Fazia mal aos olhos. Outras olhavam para o menino Jesus sem preocupação alguma. Ele não disse nada, apenas sorria. E escondeu-se no globo brilhante que se fechou de mansinho. Pouco a pouco desapareceu, pela porta que também se fechou, sem que ninguém lhe tocasse. As crianças olhavam ainda para a porta, em verdadeiro êxtase, com o coração a transbordar de alegria. As meninas não conseguiam pronunciar sequer uma palavra. Bem-aventurados os que creram. De repente, um grito feroz rompeu o silêncio. Completamente aterrada, atordoada, com os olhos fora das órbitas, com os braços erguidos e mão na cabeça, a professora começou a clamar em altos gritos. Ele veio! Ele veio! Ele existe! E batendo com a porta, fugiu correndo para fora. Ângela parecia ter despertado. Disse apenas: viste todas? Ele existe! E agora vamos agradecer-lhe. Todas as meninas docilmente se ajoelharam e recitaram o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória ao Pai. Depois saíram da classe, pois havia tocado a campainha para o recreio. Quanto à professora Gertrude, internaram-na numa casa de loucos. As autoridades abafaram o caso. Parece que não cessa de gritar: ele veio, ele veio. Note-se que há lá não poucos casos de loucura por motivo de religião. Os profanadores das nossas igrejas acabam quase todos na loucura. Quanto a Ângela, terminou a escola e passou a ajudar a mãe. Na altura deste acontecimento, ela é a mais velha de uma família numerosa. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Estamos reunidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.